Hoje é terça-feira, dia 18 de abril, estamos comemorando o Dia do Amigo e Dia Nacional do Livro Infantil. Nós somos a agência CWB de Notícias. Você acompanha o Jornal Verdade, fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários e notícias. Esse jornal tem o oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos, tem o comentário do Dr. Ogebuk. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Eu tenho falado a semana toda de assuntos nacionais. Hoje eu quero falar especificamente de um assunto aqui de Curitiba, que me incomoda sobremaneira. É a tal fiscalização eletrônica, os tais pardais. Eu recebi uma multa essa semana porque fui levar, como é um hábito meu, levar um dos meus netos para a escola. E passei numa armadilha dessa municipal a 44 km por hora e recebi uma multa. Eu sei que a multa e que o controle de tráfego, e nesse caso, como é cidade, é trânsito, é no sentido de a multa tem que ser para educar a cidadania, tem que ser revertida a multa em processos educativos, é questão legal. E sei que é preciso controlar realmente o trânsito. Agora, é preciso chamar a atenção da Prefeitura Municipal, das autoridades, etc., porque não é possível que esse troço sirva para enriquecer aquele sujeito que cria carneiro lá em Palmeira. Teve preso na Europa, mas está aí de novo, atuando de sociedade com a Prefeitura Municipal. Olha, alguma coisa está muito errada nessa história dos pardais do trânsito. Alguma coisa precisa ser feita para que a prefeitura não usufrua de uma indústria de multa e não de uma atividade legal que deve ser voltada para normatizar, educar, orientar e as multas daqueles que são apenados sejam revertidas no processo educativo. Se alguém da prefeitura tiver uma boa explicação para me dar, eu agradeço muito. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina
tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para a próxima quinta-feira, portanto dia 20, o julgamento que deve definir a taxa de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, com potencial de ganhos significativos para os trabalhadores com carteira assinada. Na ação aberta pelo Partido Solidariedade, os ministros podem determinar que os valores nas contas do FGTS deveriam ter sido corrigidos sempre pela inflação e não pela taxa referencial, ATR, como ocorre desde o início dos anos 1990. A ação tramita desde 2014 no Supremo. O julgamento tem grande relevância tanto para os trabalhadores quanto para o próprio judiciário, que, ao menos nos últimos 10 anos, viu-se inundado com centenas de milhares de ações individuais e coletivas, evidenciando a correção do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por algum índice inflacionário. Isso, se acontecer, é muito, mas é extremamente mais que justo, pois se você precisa emprestar o dinheiro de um banco público, você paga juros. O governo usa o seu dinheiro, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e só corrige ele pela TR e não pela inflação. Então, isso é mais do que justo, isso é mais do que urgente, porque a gente pode definir assim: estão usando o teu dinheiro sem dar qualquer juro a você. O Paraná é um dos maiores produtores nacionais de feijão, grão que tem presença obrigatória no prato dos brasileiros. No estado, a produção é principalmente de agricultores familiares e, por isso, o governo do estado tem investido no melhoramento genético para aumentar a rentabilidade e a produtividade das lavouras. O IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural, mantém um dos principais programas de melhoramento genético do país e mudou a realidade agrícola do estado, gerando conhecimentos, produtos e também tecnologia. A Petrobras anunciou uma redução média de 8,1% no preço do gás natural em relação ao trimestre encerrado em abril. Os novos valores serão cobrados a partir do dia 1º de maio. Segundo nota divulgada pela estatal, de acordo com a empresa, os contratos têm as distribuidoras e prevêem atualizações trimestrais do preço do gás e vinculam os reajustes, as oscilações do petróleo, do petróleo Brent e também da taxa de câmbio. Ainda segundo a Petrobras,
o petróleo recuou 8,7% no período e o real teve uma valorização de 1,1% em frente diante ao dólar. Já a parcela referente ao transporte do gás é atualizada anualmente nos meses de maio e neste ano vai sofrer reajuste de 0,2% de acordo com a variação do IGPM. O setor de serviços, que reúne restaurantes, academias, salões de beleza, estética, imobiliária e uma série de outras atividades, cresceu 3% em janeiro no Paraná, na comparação com dezembro de 2022. O melhor resultado na região sul e bem acima da média nacional, que apresentou queda de 3,1% no mês. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Santa Catarina teve queda de 1,4% e no Rio Grande do Sul não houve variação. Esta é a primeira divulgação da nova série da pesquisa, que passou por atualizações na seleção de amostras de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e também das atividades, além de alterações de metodologia para retratar mudanças econômicas na sociedade. São atualizações já previstas e implementadas periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu 5,98% para 6,08% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus, divulgado semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 4,18% e para 2025 e 2026, as previsões são de inflação de 4% para os 2 anos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015.
Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês um caso muito interessante, que é o melhor dos mundos, que é ter um carro elétrico e energia solar. Então, o abastecimento desse carro elétrico está sendo provido hoje, nesse momento, pelas placas, pelos painéis solares que lá no telhado estão, produzem energia e essa energia é convertida no carregador e que vem direto aqui para o carro elétrico. Então é a mesma sensação que você tem se você tivesse o poço de petróleo, se tivesse um carro a gasolina, né? Um poço de petróleo, a refinaria e a bomba de combustível no quintal da sua casa. Imagine você rodar de graça e para o resto da vida. Então essa é a dobradinha interessante, carregador de carro elétrico e energia solar. Então você pode abastecer seu carro de graça, né, dentro da sua residência ou no seu prédio, na área comercial, se você tiver energia solar. Então faça assim, tenha energia solar e sistema de carregamento de carro elétrico e ande de carro de graça para o resto da vida. Um abraço a todos. Montadoras defendem o uso do FGTS na compra de veículos. Após a paralisação forçada de fábricas por quedas nas vendas, o cenário somente não é pior por causa da participação das locadoras nas compras de carros. O presidente da Anfávia, Márcio Lima, explica que o segmento respondeu com 28% dos negócios em março. O Chile liberou o Fundo de Previdência, similar ao nosso FGTS, como parte de pagamento para a compra de veículo zero, e as vendas estouraram. Se houvesse uma medida como essa, de parte do Fundo de Garantia do Trabalhador pudesse ser utilizado para a renovação da frota, para a compra do carro novo ou do primeiro carro. O programa que o governo entender que é adequado, na nossa avaliação, isso teria um efeito muito importante na explosão das vendas e no aquecimento do mercado, diz Lima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a classe média precisa pouco do Estado e que uma reforma tributária justa bastaria para atender essa parcela da população. Há pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, porque eles precisam pouco da gente, disse o presidente. E afirmou que o foco de seu governo é atender a população mais pobre. Disse ainda que os mais ricos não precisam da ação do governo. O projeto de lei número 217, 2023, de autoria do deputado Matheus Vermelho, dispõe sobre a obrigatoriedade de agências bancárias, cooperativas de créditos e instituições financeiras, em geral, a fornecerem aos clientes comprovantes do início do atendimento. O autor do projeto explicou que isso será mais um comprovante para o usuário, que constantemente enfrenta problemas em filas nos bancos. Já temos o comprovante com senha e horário na chegada, agência bancária, mas sempre é um problema para comprovar o tempo de espera, porque você tem o horário de chegada e não tem o horário de atendimento inicial. Com os dois comprovantes, será mais fácil para avaliar o tempo de espera. O consumidor terá em mãos mais instrumento de defesa para reclamar por um bom atendimento, disse ele. Os aspectos físicos do envelhecimento são notáveis aos olhos. Por outro lado, os impactos do avanço da idade para o organismo podem não ser tão evidentes. Um estudo com a participação de 118 pessoas saudáveis de diferentes faixas etárias mostra que a partir dos 60 anos que se tornam mais notórios os prejuízos causados pelo envelhecimento no controle da frequência cardíaca, em repouso e em aptidão cardiorrespiratória, ou seja, na capacidade do corpo de captar sistema respiratório, transportar sistema cardiovascular e consumir músculos, oxigênio durante o exercício físico. Contudo, foram observadas certas alterações no perfil metabólico, isto é, na concentração de substâncias no sangue, que aparentemente estão relacionadas com a mitigação dos efeitos deletérios da senescência. O estudo contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e os resultados foram publicados na revista Scientific Reports. O valor do visto para os Estados Unidos terá reajuste a partir de 30 de maio, de acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o Consulado Americano em São Paulo. A taxa para o visto de turismo, negócios, categoria B1, B2, que é de $160, passará para $185, levando em consideração que $1 está valendo em torno de R$ 5,00. O aumento representa um acréscimo de R$ 125 para os brasileiros que vão tirar o visto. Conforme o consulado, as taxas para vistos de outras categorias que não são baseadas em petição
como o de estudante e visitante de intercâmbio, também terão aumento de $160 para $185. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas, tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de 44,3 milhões de reais para financiar 229 novos leitos UTI adulto e pediátrico em 11 estados do país. A medida consta de uma portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada pela ministra Nízia Trindade. A ação vai beneficiar hospitais estaduais e municipais no Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe. Esses estados serão beneficiados com o Fundo Nacional de Saúde e vai depositar as parcelas do reforço financeiro aos estados mensalmente. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, alcançou 477,5 milhões de reais em contratações de novos créditos no Paraná nos primeiros 100 dias, segundo o mandato do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O montante é 135% maior que o contratado no mesmo período de 2022, que foi 207,64 milhões. Nos 3 estados do sul do Brasil, onde atua, o montante chega a 934 milhões de reais em contratações nesse período. No Paraná, houve aumento expressivo nos volumes de recursos destinados aos segmentos que mais contrataram crédito. O agronegócio, com 155 milhões, teve crescimento de 44,5% em relação a 2022. Projetos de energia sustentável, com 126 milhões, subiu 203%. E negócios com 109,3 milhões de reais registrou alta de 204%. No total,
181 projetos foram financiados nos 3 primeiros meses deste ano. Para aprovar a nova regra fiscal, considerada estratégica para fazer um aceno aos princípios de responsabilidade nos gastos públicos, o governo deverá enfrentar resistência em partidos de esquerda. Nas últimas semanas, siglas da base governista acenaram ao Palácio do Planalto não estarem satisfeitas com a proposta elaborada pela equipe econômica, que devem defender exceções na proposta. Uma delas seria retirar da regra fiscal gastos com programas sociais. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também afirmou que há um consenso no PT, partido do presidente, para blindar os pisos constitucionais da saúde e também da educação. Isso porque existe uma discussão nos bastidores. Na negociação para aprovar o marco fiscal sobre possibilidade, após a aprovação da nova regra, ser o quê? Ser discutida uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para flexibilizar os gastos com estas duas áreas. O governo federal homologou a Convenção sobre o Crime Cibernético, firmado em Budapeste. Esse dispositivo visa promover a cooperação internacional na troca de informações sobre crimes cibernéticos e infrações penais que necessitam da obtenção de provas eletrônicas digitais armazenadas em outros países. O decreto que trata da promulgação foi publicado no Diário Oficial da União. O texto destaca que a convenção é necessária para impedir ações conduzidas contra a confidencialidade, é isso mesmo, a integridade e a disponibilidade de sistemas informáticos, redes e dados de computadores, bem como para impedir o abuso de tais sistemas, redes e dados. Isso são extremamente necessários. Para o quê? Para prover a criminalização dessas condutas. Uma ação importante e uma ação internacional. A União Europeia se pronunciou oficialmente sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontou tanto Rússia quanto Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada no ano passado, além de culpar as potências ocidentais pelo prolongamento desse conflito. Peter Stano, porta-voz principal para assuntos internos da União Europeia, afirmou que a Rússia é a única responsável pela escalada de violência no leste europeu. O fato número 1 é que a Rússia, e somente a Rússia, é responsável e gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamento sobre quem é o agressor e quem é a vítima, afirmou a autoridade europeia. Pena, mas muita pena, porque tem muita gente não sabendo da história. Precisa ler história para ter conhecimento sobre isso. Para você saber, a Ucrânia invadiu parte da Polônia e criou este país. A história relata isso. É só ler. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.